1 aos Coríntios, capítulo número 3, a primeira leitura desta manhã. A partir do versículo número 18, diz assim a palavra do Senhor: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E, outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos para outra parte da Sagrada Escritura, nessa mesma carta, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19 e versículo número 20. 1 aos Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Vamos em outra parte da Sagrada Escritura, desta vez, primeira epístola do apóstolo Pedro, o capítulo de número 1, versículo de número 13, até o versículo de número 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, até o versículo 21. Diz a palavra: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos agora para a confissão de nossa fé. Catecismo de Heidelberg, domingo de número 1 do Catecismo de Heidelberg. Nós estamos começando mais um ano de pregação catequética, pregação tópica no Catecismo. Domingo 1 do Catecismo. Diz assim a palavra, a doutrina da palavra. Domingo 1. Qual é a sua única consolação na vida e na hora da morte? Resposta: a minha única consolação é que corpo e alma
na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que, ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e libertou-me completamente do domínio do diabo. Ele me protege tão bem que, sem a vontade de meu Pai Celestial, não perderei nenhum fio de cabelo. De tal maneira que todas as coisas cooperam para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito Santo, Ele também assegura-me a vida eterna e torna-me disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. O que você deve saber para viver e morrer nesta consolação? Primeiro, como são grandes meus pecados e minha miséria. Segundo, como sou salvo de meus pecados e de minha miséria. Terceiro, como devo agradecer a Deus por tal salvação. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, os cristãos são pessoas que não se sentem donas de si mesmos. O apóstolo Paulo, ele disse que somos de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 23, nós ouvimos isto. E em outra parte da mesma carta, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, o mesmo apóstolo, ele fez uma pergunta aos crentes e faz uma afirmação nesse mesmo sentido, dizendo: não sabeis que vós não sois de vós mesmos? E a afirmação é: porque fostes comprados por preço. Eu lembro também a vocês aquela ocasião quando o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 20, versículo número 28, ele chamou os presbíteros da igreja em Éfeso, e esse mesmo apóstolo, ele exortou esses presbíteros a pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Claro que Deus que comprou a igreja com seu próprio sangue, isso claramente evidencia que Jesus Cristo, mesmo sendo homem, ele era também Deus, porque foi Deus que com seu próprio sangue comprou a igreja. Sendo assim, isso vai sair na pegadinha da internet. Sendo assim, nós vemos claramente na Sagrada Escritura que o Evangelho, ele deixa certo a nós que Jesus Cristo, ele é Senhor da sua igreja, ele é dono, assim podemos dizer, da sua igreja. Ele, Jesus, é aquele que comprou sua igreja, tanto a igreja como um corpo em todo, como também cada membro em si, para si. E ele comprou essa igreja com o seu precioso sangue, não coisas corruptíveis como prata, como ouro, como o apóstolo Pedro, ele nos explicou lá na primeira epístola, mas com o seu precioso sangue, sangue puro de um justo homem, que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus. Então, meus amados irmãos, pelo Evangelho, não há como um cristão ou cristã se achar dono de si mesmo. Somos de Cristo. Nossa alma é de Cristo. Nosso corpo é de Cristo. Ele nos comprou alma e corpo para eles. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos de Cristo. Amados irmãos e irmãs, como é bom crermos e confessarmos que não pertencemos a nós mesmos.
mas pertencemos ao nosso fiel e Salvador Jesus Cristo. Nisto se resume a nossa única consolação. Pertencemos a nosso fiel Salvador Jesus Cristo. E esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. Nisto se resume a nossa única consolação. Pertencemos a nosso fiel Salvador Jesus Cristo. A pergunta que eu quero fazer a você, crente, cristão, melhor, as perguntas que eu quero fazer a você, crente, cristão, é a seguinte: qual o seu consolo na vida? Qual a sua única segurança real? Essas duas perguntas, elas resumem o sentido da palavra consolação que você encontra no domingo, na pergunta do domingo 1 do catecismo. Qual é a sua única consolação? Consolo na vida, mas única segurança real. Qual a sua consolação na vida? Qual a sua única segurança real? Muitas coisas em nossa vida podem nos trazer consolação. Para você, o consolo pode ser uma vida sem perturbação financeira, ou até mesmo sem dependência financeira, ou seja, ser independente financeiramente. Isso pode ser a sua consolação. A minha pode ser uma boa saúde, ou pode ser um bom emprego, ou um casamento sem problemas conjugais, algo que é muito almejado por muitos casais em nossos dias de hoje, tão perturbados. Ou o seu consolo pode ser uma família estável, sem brigas, sem intrigas entre si, ou até mesmo um pai ou uma mãe que esteja junto de você, lhe dando aquela palavra e aquele apoio que você tanto precisa no momento de solidão. Ou talvez você precise de um namorado, uma namorada. Ou talvez a sua consolação seja que os seus filhos estejam no Senhor, junto com vocês dentro da igreja. Ou até mesmo a sua consolação pode ser uma boa aposentadoria. Essas coisas, meus amados irmãos e irmãs, podem trazer certo consolo, certa consolação para nós e até certa segurança. Mas nós, diante do Evangelho e da pergunta do catecismo que temos, nós podemos ver que nenhuma dessas coisas, que podem até em certo sentido ser consoladoras para nós, serem coisas que nos dão segurança, nenhuma delas traz a você e a mim uma real segurança que consola, que deixa a nossa alma segura, tanto nessa vida como na hora da morte, que deixa em nós uma duradoura paz. Porque todas essas coisas, famílias, bens, prazer, não são bens duradouros. São coisas que perecem junto com o homem mortal. São coisas que não podem ser conseguidas ou mantidas por você mesmo. São coisas que podem até dar uma alegria, um consolo, uma tranquilidade em certos momentos de sua vida, mas não durante toda a sua vida, e nem na hora da sua morte. São coisas que não tiram de nossa consciência o peso dos nossos pecados e o peso da ira de Deus,
que todo ser humano pode até tentar fazer de conta que essa ira não se revela dos céus, mas ela pesa sobre as nossas consciências e causa o nosso medo da morte, porque inconscientemente, às vezes, nós temos medo da morte. Às vezes não, nós temos medo da morte, porque dentro do nosso coração podemos tentar apagar isso. Sabemos que iremos prestar conta ou contas ao Deus Criador dos céus e da terra. Todo homem sabe disso. Qual a sua consolação? Qual a sua única segurança real? É impressionante que o Evangelho nos leve a termos a única consolação e única segurança real somente em uma única coisa: que pertencemos a Jesus Cristo. A pergunta primeira do catecismo é uma declaração de verdadeira fé no Evangelho. Coloque isso na sua cabeça. Essa declaração é uma declaração de verdadeira fé no Evangelho. Não são palavras bonitas que são colocadas aqui para que nós possamos assim entender um pouco mais de teologia reformada. Não, não é somente isso. É uma declaração de fé. Você, como cristão, está declarando o Evangelho. O Evangelho, ele nos apresenta que pertencemos a Jesus. Nós vimos isso do apóstolo Paulo falando de diversas formas, e Pedro também dizendo isso. Jesus nos comprou. E por isso, como nós fomos exortados pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta, nós não nos gloriamos no homem e nem na louca sabedoria do homem caído. Nossa glória está em Cristo. A nossa sabedoria é o Evangelho de Cristo. E por esse Evangelho, que é loucura para o mundo caído, nós sabemos e nós cremos que, ligados a Jesus por uma verdadeira fé, nós somos herdeiros de tudo. Tudo neste mundo e tudo no mundo por vir, pois para Deus, Jesus, ele resgatou do pecado a igreja e todas as demais criações. O apóstolo Paulo, ele está instruindo, exortando a igreja lá no capítulo 3, uma igreja que estava dividida por intrigas, por partidarismo, por pessoas que estavam exaltando a certos pregadores em detrimento a outros, se gloriando em homens e não naquele que somente nele nós podemos nos gloriar, Cristo Jesus. Capítulo de número 3, versículo de número 21, o apóstolo está concluindo aquilo que ele está falando já desde antes mesmo do próprio capítulo, mais especificamente o capítulo 3. Ele diz: portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque tudo é vosso, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas ou seja Pedro, os pregadores que estavam ali trabalhando, tudo era deles, dos crentes que ali estavam. E ele segue: seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, sejam aquilo que está acontecendo aqui, seja a vida por vir, tudo é vosso. E por quê? E o que mais? E vós de Cristo e Cristo de Deus. Notem que não há glória no homem, há glória só em Deus, e nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos ter essa perspectiva, esse ponto de vista verdadeiro sobre todas as coisas, como sendo herança nossa
porque nós somos de Cristo. Cristo nos resgatou do pecado e do diabo, e não somente a nós, mas toda a criação. Isso será executado, obviamente, no retorno do Senhor, quando toda a criação será, de fato, purificada pelo fogo, e com base no sacrifício de Jesus, céus e terra serão resgatados. Obviamente, isso não significa que demônios, Satanás, nem todos os homens serão resgatados, não é isso que eu estou dizendo. Estes serão lançados no lago de fogo, mas a criação será redimida, e por isso ela geme pelo dia da adoção dos filhos de Deus. Somos de Cristo. O apóstolo, com base nessa mesma doutrina que somos de Cristo, ele exortou a igreja a fugir da imoralidade sexual, como nós vimos lá no capítulo número 6, a partir do versículo de número 12. Ele está tirando toda a base daqueles que estavam dentro da igreja, pregando uma vida sem a lei de Deus. E ele está condenando a imoralidade sexual, que era algo que estava dentro da igreja em Corinto. Havia crentes que estavam se unindo nos cultos pagãos, onde tinham muitas misturas, incluindo muita imoralidade sexual, e se unindo com prostitutas. E o apóstolo Paulo, a partir do versículo 18, ele diz: fugir da impureza. Essa palavra impureza aqui se refere a relações sexuais ilícitas, porneia, ou seja, tudo aquilo que está ligado à prostituição, mais diretamente, mas isso pode ser aplicado à fornicação e a todos os outros tipos de distorções da bênção do sexo. Ele diz: fuja da impureza. E ele dá uma base muito sólida. Versículo 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Ou seja, o Espírito, ele habita no corpo dos crentes. Ele mora na gente. E aí ele continua: Ele está em vocês. Ele veio de Deus para vocês. E vocês não são de vocês mesmos. Por isso que nós não podemos entregar os nossos corpos a impureza sexual alguma. Porque os nossos corpos não são nossos. Jovem, o seu corpo não é seu. Casados, o seu corpo é do Senhor. E aí Deus abre uma boquinha para os casais, né? O corpo do marido é da esposa é do marido. É a única concessão santificada para uma vida sexual é dentro do casamento. Por isso que não é pecado dentro do casamento a relação sexual entre crentes. Fora do casamento e de modo egoísta, o sexo se torna pecado. E nós não podemos atentar usar o nosso corpo para a imoralidade, porque o nosso corpo é templo do Espírito, e para sermos templo do Espírito Santo, o Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue. Veja, que não sois de vós mesmos. Por quê? Versículo 20: porque fostes comprados por preço. Um pagamento foi dado pelo seu resgate, o resgate do seu corpo e não somente de sua alma. E a gente vai ver lá, 1 Pedro, capítulo de número 1, nos versículos que nós lemos, o apóstolo dizendo que moeda foi essa moeda usada para comprarmos para Deus, para nos fazermos assim templo: o sangue precioso de Jesus. E por isso nós devemos ser santos como Deus é santo, nosso Pai. Por isso nós podemos ter a esperança da vida
de Cristo Jesus e da restauração de todas as coisas. A nossa esperança está em Deus, porque esse preço foi pago para nos comprar, e assim nós somos de Cristo. Somos de Cristo. Você é de Cristo. Corpo e alma. Não existe essa ideia que parece até tão comum hoje, que Jesus só salvou a alma. Não, Jesus salvou o corpo também. Ele encarnou porque Ele encarnou. Porque a nossa salvação não é só uma parte de nós que é salva. Ele encarnou porque Ele veio nos salvar completamente. Isso significa o nosso corpo. Porque Jesus, Ele ressuscitou fisicamente. Porque Jesus, Ele veio também em carne verdadeira, para que nosso corpo físico, fosse salvo também no seu dia. Alma e corpo pertencem a Jesus. Todo ser de cada um de vocês, de cada um de nós. Da ponta do cabelo, daqueles que têm cabelo, até a palma do pé, é de Cristo. Dentro de você, sua alma, até aquilo que se mostra, seu corpo, é de Cristo. Tudo de Cristo. Pertencemos a Jesus. E um detalhe que devemos ver nessa pregação, meus irmãos, é que nós pertencemos a Jesus não somente porque Ele nos criou, porque nós sabemos muito bem que toda a criação é do Senhor, toda. Como dizia um grande homem de Deus, Abraham Kuyper, um pastor das igrejas holandesas e também chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, ele dizia que não há na Terra uma só polegada, podemos traduzir como centímetros, que nós não temos normalmente o uso da polegada, mas não há nenhuma polegada ou centímetro na Terra sobre o qual Jesus não diga, é meu. Ou seja, tudo que existe na criação, Jesus está dizendo, é meu, é meu, é meu e é meu. Isso é verdade. Mas no nosso caso em especial, nós pertencemos a Jesus não porque por meio dele foram criadas todas as coisas, porque nós sabemos que tudo que há na criação foi criado por Jesus. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe se faria existir, ou se fez existir, perdão. Se fez existir. Mas nós pertencemos a Jesus também porque Ele nos resgatou. Eu vou ilustrar essa verdade com a história de um menino que gostava muito de erguer pipas, papagaio. Lá no Nordeste é papagaio, né? Aqui no Sul é pipa. E para pipa ele tem vários nomes, arpão. Estou aprendendo isso. Os meninos lá em casa gostam desse negócio de pipa. Então imagine a pipa. Eu quero ilustrar essa verdade que o Senhor é nosso dono não porque Ele nos criou, mas também porque Ele nos resgatou. Eu falo isso da igreja, Ele nos resgatou. Eu vou ilustrar essa história falando de um menino que gostava muito de pipa. E esse menino, ele resolveu fazer uma pipa para si. E ele construiu a pipa com tanta alegria, medindo cada palmo dela, escolhendo o tipo de seda que ele iria colocar, papel seda, para que essa pipa fosse bem bonita. E ele esperou um dia de sol, com vento, para que ele pudesse desfrutar da sua criação. E aí, nesse dia de sol com vento, ele levantou a sua pipa, e a sua pipa estava bem alta, mas muito alta, lá, coroando, como se diz. E sem ele menos esperar, o que aconteceu? Um outro menino com uma outra pipa chegou junto dele e começou e cortou a pipa dele, e foi embora aquela pipa. Aquele menino com tanta tristeza ficou, porque perdeu a sua criação.
Mas o que aconteceu? Ele andando pelo bairro, ele passou numa loja onde vendia pipas, ele viu a sua pipa lá, sendo exposta para ser vendida. E aquele menino disse: ah, minha pipa, que coisa, eu vou pegá-la para mim. E entrou na loja e falou com o dono da loja e disse: olha, por favor, essa pipa foi eu que construí, ela é minha. O homem da loja disse: não, você perdeu. Se você quer novamente ela, você tem que comprá-la. E ela custa R$5. Que pipa cara. Aquele menino, por incrível que pareça, tinha poupado durante tanto tempo R$5 exatamente, e ele com toda alegria pegou aqueles R$5 e foi ao dono daquela loja e disse: tome aqui, eu quero esta pipa, por favor, eu quero ela. E aí ele pegou ela de volta, ele resgatou a pipa de volta. Naquele momento, meus amados irmãos, a alegria daquele menino não era somente pelo fato dele ter construído, mas agora ele era duplamente proprietário daquela pipa. Ele era dono porque foi ele que criou, mas ele era dono ainda porque foi ele que comprou ela de volta para ele, resgatou ela de volta. Vocês compreendem agora essa ilustração para você entender o que Jesus ele fez conosco? Por meio de Cristo nós fomos criados como toda a criação, mas aconteceu que nós caímos em pecado lá no Éden por meio da desobediência de Adão. Jesus Cristo, ele nos amou. Jesus Cristo, ele veio, pagou o preço do nosso resgate na cruz. Agora não somos apenas uma propriedade de Jesus por sermos criaturas dele, mas nós somos propriedade redimida, resgatada pelo pagamento feito por meio do seu precioso sangue que foi derramado na cruz. Que consolação, que segurança temos em Jesus Cristo. O Senhor nos comprou para Deus, derramando o seu precioso sangue como pagamento por todos os nossos pecados. E por esse único, não repetido pagamento, mas único pagamento, por esse suficiente, ou seja, completo pagamento desse sacrifício de Jesus, Deus se deu por satisfeito e nós fomos reconciliados com o Pai. Mas não somente estamos em reconciliação com o Pai, mas nós também, por esse único e perfeito sacrifício de Jesus, nós fomos libertados completamente do domínio do diabo. O diabo não é mais o nosso dono por causa do juízo de Deus. Ele não é mais aquele que está impondo sobre nós o medo da morte. Agora, nós podemos dizer que não pertencemos a nós mesmos. Mas ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo. O Evangelho nos garante, eu lembro a vocês, vós sois de Cristo. O Evangelho nos assegura, vós não sois de vós mesmos, porque fostes comprados no preço. O Evangelho nos dá a certeza, plena certeza, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram a vocês, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Assim nós podemos viver como peregrinos nesta terra, viajantes. Estamos viajando como um povo libertado mediante o sacrifício de Jesus e não mediante nenhuma outra coisa.
Um povo que tem esse único consolo que é propriedade somente de Jesus. Estamos caminhando como peregrinos na esperança de vida eterna em corpo e alma, que está em Deus somente, porque Jesus nos comprou. Pela verdadeira fé, você, eu, nós como povo de Deus podemos de fato confiar, e não só confiar, mas confessar que pertence a Jesus em corpo e alma. E por isso nós podemos ter a certeza que Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele nos protege muito bem, que, como confessamos na resposta primeira do nosso catecismo, sem a vontade de meu Pai Celestial não perderei nenhum fio de cabelo, de tal maneira que todas as coisas cooperam para minha salvação. Você pode confiar e pode confessar, deixar público essa verdade. Mas mais do que isso, eu pergunto a você: você de fato confia naquilo que você está acabando de dizer no catecismo? Você tem um coração, você está falando por sua boca aquilo que está dentro do seu coração? Porque confessar, meus irmãos e minhas irmãs, não é somente um ato verbal. A Bíblia nos diz que com o coração se crê para a vida eterna e com a boca se confessa. Para uma confissão ela ser real para Deus, ela tem que vir de dentro do coração, com base no Evangelho, mas de dentro do coração. Eu confio, eu tenho certeza que Jesus é o meu dono. Eu confio e tenho certeza que a minha vida, tudo o que acontece nela, está trabalhando para o bem meu e da minha salvação. Você está compreendendo? Você está despertando para que tipo de confissão você está dizendo? Você pode dizer que Jesus é seu dono? Você confia de fato, sinceramente, no Evangelho que assegura aos crentes a vida eterna em Cristo? Você confia que nada ou ninguém poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Você confia que nada ou ninguém poderá afastar você do Senhor ao ponto de você ser tirado de Jesus e passar uma eternidade em perdição? Você confia de verdade que nada ou ninguém vai poder roubar você da mão do Senhor? Você confia e você de fato acredita que nada ou ninguém poderá roubar de você a única consolação que temos nessa vida, ou seja, pertencer a Jesus? Você confia nisto? Você pode confessar de livre consciência que pelo Espírito Santo, como diz no finalzinho da resposta primeira, Jesus também assegura a você a vida eterna e torna você disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração? Primeira pergunta do catecismo nos expõe, meus amados irmãos, o puro Evangelho revelado na Escritura e nos faz de fato
e até a profundidade do que é uma vida verdadeiramente consolada. E com base nesse Evangelho que nos apresenta esse único consolo real que temos, nesse Evangelho nós seremos instruídos durante os 52 domingos, incluindo o de hoje, que vem pela frente. O catecismo ele inicia com essa pergunta: qual o seu único consolo? Introduzindo-nos ao Consolador Evangelho. Essa pergunta e resposta é a abertura, é a introdução que vai nos fazer descobrir o Evangelho que vai ser nos apresentado durante esses 52 domingos. Seremos instruídos no Evangelho da consolação em Cristo, seremos levados a desfrutar e aprender mais sobre esse Evangelho para que nós possamos assim cada vez mais ter mais certeza e termos mais conforto somente em Cristo, nós e os nossos filhos. Um consolo que é nessa vida e na hora da morte. Pelo catecismo seremos instruídos e nós seremos de fato educados na divina verdade revelada por Deus, que nos leva a termos consolação e segurança somente em Cristo. E a substância, de fato, aquilo que dá peso desta consolação consiste nisto: que nós somos inseridos a Cristo pela verdadeira fé e que por meio de Cristo nós somos reconciliados e amados por Deus, e que Jesus pode cuidar e salvar-nos eternamente. Isso é substância. Eu posso crer, eu posso passar a minha vida nesta terra com todas as tribulações, com todas as dificuldades, com todas as perseguições que me são prometidas no Evangelho, com bonança ou até mesmo com coisas faltando, cheio de amigos, mas também na escassez de amigos, em uma solidão, tendo calor, tendo frio. Poderei passar essa vida nessa consolação, sabendo que Jesus Cristo cuida de mim e de fato salvará a mim eternamente. E nesses 52 domingos nós seremos instruídos nos 3 grandes temas que compõem o nosso catecismo, que são as 3 grandes verdades que devemos saber para viver e morrer na única consolação que temos, que é pertencer a Jesus. Quais são essas 3 verdades? O domingo 1, a pergunta e resposta 2, vai nos dizer quais são essas 3 verdades. Veja, o que você deve saber para viver e morrer nesta consolação? Primeiro, como são grandes meus pecados e a minha miséria. Segundo, como sou salvo de meus pecados e de minha miséria. E terceiro, como devo agradecer a Deus por tal salvação. Primeira verdade, segunda verdade, terceira verdade. Todas essas 3 verdades você pode resumir em 3 palavras só: culpa, graça e gratidão. Culpa, graça e gratidão. Nossa culpa pela miséria e pecado, porque não é culpa de Deus, nós iremos ver isso na primeira parte do catecismo. É culpa nossa, que atendemos Satanás, que usamos o livre-arbítrio que tínhamos para poder pecar contra Deus, e assim morremos em nossos pecados e legamos, deixamos como herança de Adão até as outras gerações dele, a descendência da morte espiritual, o pecado original, e os pecados diários são consequências desse pecado.
Primeira coisa, culpa. É culpa sua miséria e pecado. É sua culpa. A segunda, graça. Por quê? Porque somente pela graça de Deus somos salvos por Cristo. Não fui eu que me salvei. Não existe na Bíblia nenhuma esperança para que o homem ele seja autor e coautor da sua salvação. Não. A Bíblia ela apresenta a redenção somente vinda de Deus, por Deus e para Deus. Eu sou passivo. Então, graça de Deus que nos salvou de nossa miséria e pecado por Cristo. E a terceira palavra, gratidão, porque quando eu compreendo que eu era miserável e perdido pecador, e Deus por sua graça em Cristo me salvou, eu vou querer viver uma vida de gratidão ao Senhor, de santidade ao Senhor, de obediência ao Senhor. E aí é a terceira e última divisão do nosso catecismo. Então, durante os 52 domingos, nós iremos aprender sobre essa única consolação em Cristo Jesus, e assim seremos instruídos e educados a confiar somente em Jesus. Eu disse aos irmãos que a primeira pergunta e resposta é uma declaração de verdadeira fé no Evangelho. Verdade. Mas agora também eu digo aos irmãos que a primeira pergunta serve como um autoexame profundo se eu sou um verdadeiro cristão. A gente sabe que muita gente hoje se diz cristão, mas o verdadeiro cristão é distinguido daqueles que se dizem cristãos, mas não têm uma fé cristã prática em sua vida. E por isso que essa pergunta é um verdadeiro meio para que nós nos coloquemos diante de Deus e possamos estar fazendo um checklist da nossa fé, um check-in da nossa fé. Será que de fato eu sou somente um cristão nominal? Será que eu só estou na igreja? Será que eu só estou aqui porque papai e mamãe me trazem, porque eu fui batizado quando criança, porque o pastor é um cara legal, porque eu sou amigo de A ou de B? Lembre-se, uma das primeiras coisas que eu falei foi que o cristão ele não se acha dono de si mesmo. Por isso que essa pergunta é uma pergunta que nos ajuda ao autoexame. Em relação a Jesus Cristo, pare para pensar em relação a Jesus Cristo. Em que estima você coloca a sua família, seus bens, seus planos, seus desejos, seus prazeres, em relação a Cristo? O que deixa você seguro mesmo? É só Jesus Cristo? Será que você tem em seu coração o sentimento expressado por Davi no Salmo 16? Veja o Salmo 16, nós lemos o Salmo 16 antes do culto iniciar. Salmo 16, o salmista, e é um salmo messiânico, ou seja, um salmo que expressa o sentimento de Cristo. O salmista, como um profeta, ele estava falando as palavras e o sentimento que havia no coração de Jesus, o homem perfeito que tinha a Deus somente como o seu bem. Salmo 16 diz assim, o salmista Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente.
Outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Qual, em relação a Jesus, qual a posição de sua família, dos seus bens, dos seus prazeres, dos seus planos em relação a Jesus? Será que eu olho para tudo que eu tenho ou aquilo que eu quero ter e digo: essa é a consolação que eu preciso para ser um crente mais feliz, para ser um marido mais feliz, para ser uma esposa mais feliz, para ser um jovem mais feliz, para ser uma pessoa mais completa nessa vida? Imagine o contrário: se tudo for tirado de você, só restar Jesus, você vai dizer que é uma pessoa muito feliz? Irmãos, essa pergunta corta primeiro o meu coração. Porque essa é a crise que nós precisamos ter como cristãos, para vermos se de fato cremos naquilo que confessamos. Não é radical esse autoexame? É radical. Vai lá na raiz. A palavra radical é isso. Vai da raiz. Radical. E por que é tão radical? Porque o Evangelho é radical. A mensagem do Evangelho é que ou nós temos a única consolação em Cristo, por pertencer a Cristo, ou nós faremos de conta que somos crentes. Não é duro isso? É duro, mas é a verdade. O Evangelho não estimula a mim e a você a vivermos uma ilusão de achar que a nossa consolação está em outra coisa. O Evangelho não chama a mim e a você a vivermos uma brincadeira de enganação. A vida cristã não é enganação. Não se engane. É tudo ou nada. Ou você entende que o seu viver é Cristo, ou você está fazendo de conta, você está perdendo tempo. Eu e você estamos perdendo tempo. E por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, essa pergunta serve para o nosso autoexame, porque o Evangelho não me estimula a vivermos a eu viver a minha idolatria, porque idolatria é você não confiar 100% no Senhor. E quando eu acho que se tudo for arrancado de mim e só restar Cristo, se eu não fico assim: Senhor, que bênção seja, restou para mim aquilo que de fato é o meu único consolo. E eu estou em Cristo, eu estou fazendo de conta que sou crente. Ou eu estou em um pecado de idolatria e preciso me arrepender. Esta semana eu estava vendo um telejornal e 2 vezes, pelo menos, a gente sabe que a perda de um filho é algo muito cortante para os pais, porque Deus não criou os pais para verem seus filhos morrerem primeiro. É natural da nossa ideia, quer dizer, Deus não criou ninguém para morrer, né? Na verdade é essa, né? Mas depois da morte a gente sabe que é natural, parece que a gente espera em morrer primeiro do que os nossos filhos. E em 2 telejornais diferentes eu vi, uma foi aquele caso de um acidente de ônibus que aconteceu aqui no sul, onde 18 universitários foram mortos por meio de um acidente. Isso
Um dos pais tinha uma filha só, um filho, eu não lembro. E ele disse: a minha vida acabou, não tenho mais razão de viver. Foi tirado aquilo que me dava a razão da minha vida. Sabe, aquilo foi direto no meu coração. Como é que é isso? Outra vez, outro telejornal falando de outro jovem que tinha sido morto, e dessa vez no Nordeste. E aquele pai perdeu todo o sentido de sua vida, entrou numa depressão profunda. E a declaração foi idêntica: minha vida perdeu o sentido, porque meu filho era o sentido da minha vida. Eu até disse aos meninos: isso é idolatria. Da mesma forma, a gente sabe que perder um filho é algo muito triste, a gente sabe que existem coisas que marcam a nossa alma, mas imagine como essas pessoas, sem querer, estavam ou repetindo ou crendo mesmo nisso, tendo essas coisas como o consolo da sua vida. Se examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esta pregação de hoje, de fato, que mostra-nos Jesus, o fato de pertencermos a Jesus ser o que resume a nossa única consolação, é um chamado de Deus para nós tirarmos o óculos do mundo e pegarmos o óculos do Evangelho, ou os óculos do Evangelho, e colocarmos em nossa vista. Porque quando e os cristãos podem cair nesse erro também, tomamos emprestado, porque não é nosso, desde que Cristo nos salvou, cegueira e óculos do mundo foi jogado fora. Voltamos a pegar emprestado o óculos do mundo e começamos a colocar esse óculos e começamos a ver a vida por meio desses óculos. O que é que vai acontecer? A gente vai começar a ver o mundo como tudo girando em torno de um ser. Esse ser é o homem. Essa é a visão do mundo. A visão do mundo caído gira em torno do homem. No homem está a glória, no plano do homem está o sucesso. Nos homens e nas coisas dos homens é que a felicidade é encontrada, o consolo é real, a segurança é certa. Começamos a ver o mundo desta forma quando tomamos os óculos do mundo. Mas o Senhor nos chama a tirarmos os óculos do mundo e olharmos com os óculos que Cristo nos dá. Jesus é o centro do mundo. Ele é aquele que está regendo todas as coisas para o nosso bem. Por isso todas as coisas estão trabalhando para um fim. Esse fim é a redenção. Por isso, na nossa vida, nós podemos ter certeza que nós, como somos dele, não devemos temer nem o presente, nem o porvir. Devemos, de fato, estar caminhando nessa confiança, olhando o mundo pelos óculos do Evangelho. Então, quando nós olhamos tudo que acontece em nossa vida, tudo que está acontecendo no mundo, pelos óculos do Evangelho, a gente só vai ver Cristo, 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 do início ao fim, comandando tudo, e por isso eu posso ter única consolação. Vou andar peregrino, mas sabendo que o meu pastor está andando comigo, me guiando. Vou andar sim confiante na esperança e na consolação e segurança real só em Cristo e em nenhum outro ser ou coisa. Portanto, meus amados irmãos, mais uma vez temos a bênção de termos daqui para frente mais um ano de pregações tópicas no nosso catecismo. Nosso catecismo, que é um livro que nos ensina e nos leva a confessar e a sermos instruídos.
nesse Evangelho poderoso que está revelado na Bíblia. Nesse Evangelho que diz para nós que nisto se resume a nossa consolação. Pertencemos a nosso fiel Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos orar.